Então vamos lá, passando aqui para deixar para vocês, né, como eu tinha prometido, as 10 questões aí para a gente fechar a playlist de tendência, testar os nossos conhecimentos, saber se toda essa minha falação aí teve efeito. E vou fazer, como eu tinha falado, são 10 questões, vou fazer 2 vídeos com 5 cada para não ficar grande, não dar problema de todo bug que pode acontecer, né, no momento de uma gravação. E antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever. Me encontra aí nas redes também, tenho deixado os links das minhas redes sociais nas descrições, para que você possa acompanhar, ficar informado do que está rolando por aqui. Principalmente se você vai fazer algum concurso aí que já abriu, né, que já está retomando, as coisas estão aos poucos sendo retomadas e temos concursos já com prova marcada, como é o caso de São Gonçalo, e vou fazer um trabalho aqui direcionado, então para que você não perca isso, se inscreve aí para poder acompanhar, tá bom? Sem mais delongas, questão 1. Modelo pedagógico difundido por Paulo Freire encontra-se inserido na pedagogia. Letra A, tecnicista. Letra A, libertadora. Letra B, tecnicista. Letra C, tradicional. Ou letra D, libertária. Bom, gente, pedagogia de Paulo Freire é a pedagogia libertadora. O gabarito aqui é a letra A, né? Sim, ou com certeza, isso aí todo mundo já tem que ter carimbado na cabeça, dentro lá do cérebro, que pedagogia tradicional é pedagogia de Paulo Freire, ou pedagogia libertadora é a pedagogia de Paulo Freire. Se você tem dúvida ainda, nunca ouviu falar sobre a pedagogia libertadora e nem sobre Paulo Freire, ou não sabe muito bem as características dela, então você vai lá no meu vídeo sobre isso, para você poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas eu acredito que essa ninguém fica com dúvida não, né? Questão 2. Sobre a educação e a escola no Brasil, Saviani identifica 4 concepções na organização, orientação e funcionamento da escola. Assinale a alternativa correta. Pois bem, essa questão eu vou me demorar mais um pouquinho, porque vocês podem observar que ela trouxe Saviani, ela trouxe um outro autor, né? Porque geralmente os concursos eles costumam pedir muito aquela nossa divisão clássica de tendência pedagógica, as tendências tradicionais, as tendências progressistas e ali dentro dessa divisão clássica a explicação sobre cada uma. Porém, quando um edital vem pedindo concepção pedagógica, ao invés de tendência, ou às vezes ele vem pedindo concepção pedagógica e também tendência pedagógica, então, quando vem pedindo concepção, a gente tem que dar uma lida em Saviani e tem que falar algumas coisas sobre o que é concepção e o que é tendência. Isso eu já falei em um vídeo que já está aí no canal para vocês aqui nessa playlist mesmo. Então, eu não vou explicar concepção e tendência. Eu vou dizer para você por que aqui, né, nesse enunciado, eu posso entender que o termo concepção está sendo utilizado para designar tendência. Porque aqui está me dizendo ó, que Saviani identifica 4 concepções na organização, orientação, funcionamento. Então, toda vez que eu falo de um movimento, de uma corrente de pensamento, de uma corrente de ideias, que tem como um objetivo organizar, orientar e falar acerca de como deve ser o funcionamento da escola, então eu tenho uma tendência pedagógica. Só que Saviani prefere chamar de concepção pedagógica. Porém, quando eu falo de concepção pedagógica no sentido mais genérico, onde ali eu tenho somente a intenção de falar sobre um pensamento que expressa como a educação acontece e o que pode levar que ela aconteça daquele jeito, mas não determina organização, nem orientação e nem funcionamento, então aí não estou falando de tendência. Eu só estou falando de tendência quando é para determinar a organização, orientação e funcionamento. Se eu só estou explicando como a educação funciona e o que
né, o pensador acredita que faz ela ser dessa forma, como é o caso das tendências das concepções crítico-reprodutivistas, então eu não tenho uma tendência, eu só tenho mesmo concepções, tá? Tem outros autores que vão chamar de abordagem, mas é sempre assim, se tiver direcionando uma orientação, uma organização, um funcionamento, então sempre vai ser sinônimo de tendência. E eles vão usar outros termos, porém as ideias em si serão mais ou menos as mesmas, tá? Então a gente está falando de Saviani, como foi mais ou menos que ele definiu aí as concepções na organização, orientação, funcionamento da escola, na educação do Brasil, tá? Então eu vou direto para certinha, né? Ó, não é a letra A, tá? Quando eu falar qual é, vocês vão entender porque não são as outras. Então, não é concepção humanista tradicional, moderna, analítica e dialética. Não é concepção positivista, humanista, moderna, analítica e dialética. Não é concepção humanista, moderna, analítica, pós-moderna e dialética. Não é essa daqui também. É essa daqui, a letra E. Concepção humanista, tradicional, positivista, crítico, social e analítico. Então aqui a gente vai ter um pano de fundo do que Saviani identificou ao longo da história brasileira, como foi acontecendo a educação. A gente já tem uma pegadinha, porque lá em cima, no enunciado, está pedindo 4 grandes concepções. E aqui na nossa resposta, assim como nas outras alternativas, nós temos 5. A concepção humanista, tradicional, positivista, crítico, social e analítico. São 5. Por que que isso aconteceu? Vamos precisar anular, entrar em contato com a banca se acontecer isso? Não. Porque para Saviani, a concepção humanista é a concepção tradicional. Tá? Lá na divisão das tendências pedagógicas, das concepções pedagógicas, ele chama muito mais, ele costuma utilizar o termo humanista. Por que humanista? Porque tem a intenção, essa concepção pedagógica tem a intenção de preparar o ser humano, desenvolver o ser humano para, intelectualmente, moralmente, né, um aprimoramento do ser humano, então por isso é uma concepção humanista, para que ele possa assumir o seu papel na sociedade ou se realizar socialmente. Então, por isso Saviani chamou de concepção humanista. Só que dentro da concepção humanista, Saviani faz uma divisão em 2 momentos, tá? A gente vai ter a humanista, que ele chama de humanista porque é tradicional, e tradicional. Então, vamos dizer que seja humanista tradicional para Saviani. Né? Ou seja, dentro do período da concepção humanista, ou seja, dentro do período da concepção tradicional, Saviani coloca 2 momentos. O primeiro ele chama de tradicional, que é um momento marcado muito forte pela religião. Né? No Brasil, o primeiro momento, o primeiro contato com a educação humanista ou tradicional veio por meio dos jesuítas, que vieram lá, né, para catequizar, para direcionar, fortalecer aí o movimento de dominação do europeu aqui. E nesse momento, né, nesse primeiro momento da educação humanista, tudo é muito voltado à religião. A educação em todo o mundo ainda era com foco na religião. A Igreja Católica era o grande poder da época e tudo era a respeito de Deus. A gente chama isso de uma educação teocêntrica, uma educação dogmática, onde os conhecimentos, as crenças, as crenças da Igreja Católica, as crenças acerca de Deus, né, do povo dominante, elas são transmitidas, passadas e elas não podem ser questionadas. Então, esse primeiro momento tradicional, ele também identifica como sendo um momento religioso da educação humanista no Brasil. Em 1751 ou 2, eu não me recordo agora, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, e aí a gente já tem um pano de fundo histórico, porque eu sempre comento, né, que as concepções, as tendências pedagógicas, elas vão caminhar na história de acordo com o momento histórico, com as ideias que vão surgindo, que vão influenciando. Então, até então você tinha tudo mesmo pela religião, com base na Igreja Católica.
Em 1700 e um pouquinho, vai acontecer a Revolução Francesa, você vai ter uma caminhada do iluminismo, a chegada do período, da razão, onde os dogmas, as crenças, a religião, Deus, e sua autoridade vai ser tudo questionado. E a humanidade vai começar a mudar o seu pensamento. Então isso vai influenciar na forma de educar o ser humano. Então essa educação ainda humanista, essa educação ainda tradicional, com todas aquelas características que a gente sabe que a educação tradicional tem, agora ela vai deixar, por volta de 1700, quando os jesuítas forem expulsos e o Marquês de Pombal assumir, ela vai deixar de ser uma educação religiosa, baseada na religião, para ser uma religião laica, ou seja, que não tem ligação e não está subordinada a nenhuma religião. Tá? E nesse momento também a gente vai ter aí de 1700 e por diante, 1800, partindo até o final do Império, 1885 até 89, quando surgiu a República, também no ensino, nesse momento laico, nesse momento destacado da religião, da concepção humanista, um momento positivista. O que vai ser esse momento positivista? Vai ser um momento onde é supervalorizada a questão do progresso, da organização da sociedade, do fortalecimento dos ideais capitalistas, um momento onde a sociedade vai supervalorizar a ciência. Então, o ensino ele vai ser baseado naquilo que se pode provar. Se eu não posso provar, então eu não posso ensinar. Então, não faz sentido. Eu não posso chamar de ciência uma coisa que eu não posso demonstrar, que não seja provável. Então, esse período humanista, que Saviani identifica como sendo o período da nossa educação tradicional, ele vai dividir isso em dois momentos. O primeiro vai ser o tradicional, que é ligado ao ensino religioso, com todas as características que nós já comentamos, e a partir de Marquês de Pombal, 1750 e poucos, vai se caminhar para um ensino laico, que rompe com a religião e que vai ter forte influência do positivismo, da ordem, do progresso, da ciência, tá? O outro momento ele vai chamar de crítico social. O que é o momento crítico social? O que são as pedagogias críticos sociais? São aquelas pedagogias que vão começar a questionar a sociedade. A gente já entendeu isso. Então, essas daqui são as progressistas, inclusive a dele, porém, se diferencia das outras porque é crítico social dos conteúdos, tá? Mas libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos, todas as três são as nossas pedagogias progressistas que ele identifica como crítico social. Tá? O analítico é o tecnicismo, tá, gente? Que ele chama de analítico, que também ele chama de concepção produtivista, que a gente já sabe todas as características do tecnicismo, só que Saviani chama de ensino analítico. Tá bom? Se você tem dúvidas sobre qualquer uma dessas tendências, todas elas estão comentadas aí na playlist para você, e o nosso gabarito aqui é a letra E. Essa questão é só para a gente ter um gostinho, porque muitas vezes a gente vai achando que é tendência, eu já sei, já estou tranquila com isso, ou tranquilo, não, já estudei muito, já li tudo que eu podia, mas aí eles tacam lá uma questão dessa com outros nomes, com outros termos, e você se perde, Muita gente acaba se confundindo. Questão 3. A prática do professor está focada na realização pessoal do aluno, através do seu próprio esforço, ou seja, é o mérito, tá? Os conteúdos são acumulados historicamente, sem reconstrução ou questionamento, e a aprendizagem se dá de forma receptiva, automática, propiciando a memorização. Assim, podemos afirmar que essa tendência é. Letra A. Essa tendência é a pedagógica renovada progressista? Não, porque pedagógica renovada progressista sequer existe. Nós temos a pedagogia renovada progressivista, não é progressista. Letra B. Tendência pedagógica progressista libertadora? Não, se a gente já viu, já leu, já conhece
essas características aí nada tem com a pedagogia libertadora, né? Onde é exatamente o oposto dessa pedagogia aí. Tendência pedagógica progressista, crítico-social dos conteúdos. Bem, aqui no enunciado diz que os conteúdos são acumulados, os conteúdos são acumulados historicamente sem reconstrução ou questionamento. Então, existe aqui uma valorização dos conteúdos, nessa tendência que foi descrita aí no meu enunciado, porém, sem questionamento ou reconstrução. Sendo que na tendência crítico-social dos conteúdos, que é a de Saviani, nós vamos ter uma valorização dos conteúdos historicamente acumulados, porém, eles vão ser reconstruídos e questionados. Então, também não é a letra C. Letra D. Tendência pedagógica renovada não diretiva. Gente, toda vez que eu falo em tendência pedagógica, eu falo de um ensino ativo, onde o aluno é o sujeito e ele coloca a mão na massa. E lá no enunciado, eles me disseram que a aprendizagem se dá de forma receptiva. Então, isso não acontece na pedagogia renovada. Na pedagogia renovada, não é receptiva, o aluno ele é ativo, tá? Tendência pedagógica liberal tradicional. Sim, né? Só sobrou aí pra gente a letra E. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer uma, né, dessas aí, então é só você voltar lá nos vídeos. Questão 4. Entre as práticas pedagógicas progressistas estão as pedagogias. Então, agora a gente tem aí, está pedindo para eu identificar qual dessas alternativas traz para mim pedagogias progressistas. Letra A, tecnicista, tradicional e crítico social. Não, aqui eu só tenho uma progressista que é a crítico social. Letra B, libertária, tradicional e renovada. Não, aqui eu só tenho uma que é a libertária, a tradicional e a renovada não são pedagogias progressistas, elas são liberais. Acontece muito de se confundir pedagogia renovada com pedagogia progressista, e eu preciso que vocês tenham muita atenção nisso, porque tem até autores que ainda consideram a pedagogia renovada como pedagogia tradicional, mesmo Saviani e outros dizendo que a tendência tradicional ou a tendência humanista vai até a renovada e daí para frente não é mais tradicional. Se vocês pegarem uma questão que estiver pedindo 3 tendências ou que estiver pedindo as tendências tradicionais e colocar renovado no meio, pode ser que essa questão esteja correta, se não tiver nenhuma progressista ali no meio. E aqui ele pediu libertária, tradicional e renovada. Aqui a gente já tem a tradicional, se a tradicional não é progressista, mas vocês também precisam sempre ter em mente, não esquecer que a renovada, ela é liberal e ela também não é progressista, tá? Por quê? Porque ela ainda tem um compromisso com o capitalismo. Ela é só como pegar a pedagogia tradicional, colocar uma roupa nova nela, né? Colocar uma sala mais ativa, mais atrativa, o aluno para trabalhar de uma forma diferente, mas o objetivo dela ainda permanece o mesmo, que é formar cidadãos para assumir seus papéis na sociedade, tá? Na sociedade vigente, que não é questionada, que não é pensada, mas apenas reproduzida dentro da escola e reforçada por meio da pedagogia. E a renovada também ainda tem esse papel, tá? Ela só vai fazer isso de uma forma um pouquinho diferente da tradicional, mas ela ainda não é uma pedagogia progressista porque ela não questiona a realidade. Então, só para assinalar. Tradicional, tecnicista e renovada, gente. Aqui eu não tenho nenhuma progressista. Então, não é essa, né? Ficou a letra D para gente. Libertadora, libertária é a crítico social dos conteúdos. E eu vou agora comentar a última que eu prometi, que foi número 5. Não quero dar spoiler das outras, vou tirar. Se eu conseguir, né, gente? Porque esse aqui é o meu computador e ele é tão travado que eu queria jogar ele no chão, mas eu não posso porque senão eu fico sem, né? Então eu preciso ainda continuar tentando trabalhar com ele e tirar daqui do foco de vocês a questão 6. Pronto. Questão 5. O movimento dos pioneiros da educação renovada também pode ser chamado de movimento renovador da educação pública
Dois intelectuais da educação, a escola novista ou educacional europeu. Gente, o movimento dos pioneiros da educação, que data de 1934, que é um marco da escola nova. Então, ele é chamado também de movimento escola novista. Se você nunca ouviu falar sobre o movimento escola nova ou tem dúvidas, lá no meu vídeo, né, nós temos lá a explicação toda bonitinha para vocês, tá bom? Foi a minha contribuição aqui com as 5 questões que finalmente saíram. Eu vou gravar as outras 5, espero que você tenha ficado até o final. Deixo aí, né, na descrição as minhas redes, se você quiser me encontrar por lá. E fiquem com Deus. Curtam, compartilhem, né? Sempre isso que a gente pede. Se você acha que alguém aí que anda junto com você também tem que passar, então mostre esse vídeo lá. Um abraço.